Ok, aqui na parte dos componentes, né, nós vamos ter uma descrição dos componentes utilizados pelo Ionic, tá? O interessante é que ele sempre demonstra aqui um código, ele traz o código da demonstração do componente em questão, tá? Ele começa então com o Action Sheet. O que é um Action Sheet? Se nós clicarmos aqui, do lado nós temos aqui o emulador do iOS, do Android e do Windows, ok? Então no iOS, o que é um Action Sheet? É isso aqui, ó. Tá? Ele vai abrir aqui uma aba com várias opções para o usuário selecionar alguma. No Android, dessa maneira que se comporta, e no Windows é dessa maneira aqui. Legal? Esse código que nós estamos vendo aqui é o código dentro da classe TypeScript, tá? Então ele importa aqui do Ionic Angular o controller Action Sheet Controller, tá? Na classe MyPage, né, que é o nome da classe aqui, nós temos um construtor. Nesse construtor eu recebo um parâmetro desse tipo, ó, do mesmo tipo que eu estou importando aqui, tá? A partir do momento que eu recebo esse cara no construtor, eu posso utilizá-lo dentro da minha classe, né? Então eu tenho um método, tá? Dentro desse método aqui eu utilizo esse carinha aqui, ó, que é do tipo Action Sheet Controller. E a partir de então eu construo o meu Action Sheet, tá? Isso dentro da minha classe TypeScript, tá bom? Logo depois ele traz os alerts, né? Os alerts são informações exibidas para o usuário, né? Então eu tenho o alert padrão aqui, ó, apenas uma mensagem. E aqui ele traz um exemplo. Esse exemplo também dentro do TypeScript. Tem um alert de prompt. Esse vai solicitar alguma coisa para o usuário, tá? E com esse valor você consegue trabalhar com o valor que o usuário informou para você. No caso aqui ele está imprimindo, né? Ó, tá? Está imprimindo alguma coisa no console, ok? Perfeito. Daí eu tenho o alert de confirmação, né? Aquele mais padrão onde você faz uma pergunta para o usuário, ele responde sim ou não, aceita ou não aceita, tá? Costumam vir dois botões aqui, tá? Legal. Daí eu tenho um alerta de rádio. Esse de rádio, o usuário ele vai selecionar uma dentre várias opções, tá? E você vai trabalhar com essa opção que o usuário selecionou. Tenho um alert com checkbox. Nesse caso aqui, o usuário ele pode selecionar várias opções, né? E você vai trabalhar com as opções que o usuário selecionou. Perfeito. Então aí terminamos com os alerts, né? Temos esse outro componente aqui que ele apresenta, né, um valor numérico para o usuário. Ele está bem aqui, ó, tá? Perceba que nesse caso o código de demonstração ele é um código HTML, ó, tá? No exemplo anterior nós estávamos mostrando o código dentro da classe TypeScript. Já esse exemplo aqui ele está mostrando um código HTML. Olha. Isso aqui são as tags do Ionic. Ó. Ionic Item, Ionic Icon e Ionic Badge, né? Onde ele está exibindo esse valor numérico para o usuário, bem aqui assim, ó, tá? É assim que aparece no Android, é assim que aparece no iOS e é dessa maneira aqui que aparece no Windows. No Windows ficou ruim de ouvir aqui por causa da minha resolução, mas enfim, ele vai apresentar esse valor numérico para o usuário. Logo depois ele vem com os botões, né? E aí eu tenho vários tipos de botões aqui, tá? Tem um botão básico, um outline button, um clear button, que ele vai trazer as demonstrações, ó. Também novamente no código HTML, tá? O nome da tag é button, né? Mas aí eu tenho que ter uma propriedade ion button aqui para ele saber que estou trabalhando com o botão do Ionic. E os tipos de botão, né? Color Light, Secondary, Danger, Dark, a gente vai ver o que são essas cores que ele está mostrando aqui, tá? Então tá aí o botão Light, Default, Secondary, Danger e Dark são as cores do botão, na verdade, né? Esse é o botão básico, tá? Daí nós chegamos aqui no botão que tem um estilo Outline. Vamos subir um pouquinho aqui para a gente ver a diferença. Olha, veja que esse botão ele é preenchido com a cor, né?
Esse botão Outline, ele tem uma linha em volta dele, tá? Então, o estilo dele é diferente. Tenho o estilo limpo, né? Onde eu não tenho nem cor e nem linha em volta. O Round Buttons são os botões que têm os cantos arredondados. Block Buttons são esses botões que eles ocupam a tela toda e são quadradões, como você está vendo aí. Full Buttons, ó, veja que o Block Button ele é quadradão, ocupou quase a tela toda, né? Mas ainda ficou aqui um espaço em torno dele, tá? Já o Full Button, esse não, esse vai até as bordas da tela mesmo, tá? Ele vai falar sobre os botões, né, tamanhos de botões, ícones nos botões, pode trabalhar com vários tipos de ícones, texto e ícone, apenas o texto, tá? Botões em componentes, né? Veja que aqui eu estou trabalhando com o botão dentro do componente, aqui também dentro de uma lista, tá? Aí um list, aí um item, e aqui dentro do item de uma lista eu tenho um botão, como nós estamos vendo aqui. Enfim, você vai navegar e vai descobrir quais são todos os componentes do Ionic aqui, tá? Esse é o exercício que você deve realizar nesse momento. Você vai conhecer todos os componentes do Ionic, tá? Quando nós começarmos a trabalhar na aplicação, você vai ver que nós utilizamos alguns desses componentes, não foram todos, evidentemente, mas passando por aqui você já vai tendo a noção de quais componentes você vai utilizar na sua própria aplicação, tá bom?